Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina Gestão e Organização do Trabalho Educativo. Eu sou a professora Larissa Araújo e estarei com vocês nessa disciplina. Vamos à unidade 1. Gestão e Organização do Trabalho Educativo, aqui denominado por nós GEOTE. O que busca essa disciplina? Ela busca informar melhor o professor o seu verdadeiro papel dentro da escola. Entre eles, quais são? As relações entre o sistema escolar e decisões na escola, o desenvolver habilidades, atitudes e valores relacionados à gestão da escola, identificar as necessidades e problemas na situação de trabalho, além de pesquisar e pôr em prática ideias, saberes e experiências que favoreçam as condições de aprendizagem dos alunos. Capítulo 1. Organização e gestão, objetivos do ensino e trabalho dos professores. A organização e a gestão constituem o conjunto das condições e dos meios utilizados para assegurar o bom funcionamento da escola, de modo a atingir os objetivos educacionais esperados. Para isso, a escola, a organização e a gestão, eles são conjuntos de normas, diretrizes, estrutura organizacional, ações e procedimentos que asseguram a racionalização dos usos dos recursos humanos, materiais, financeiros e intelectuais, assim como a coordenação e o acompanhamento do trabalho das pessoas. Então, quando a gente se fala em organização, em gestão, vem logo aquela ideia de empresa, né, do sistema empresarial, vem logo a ideia de governo e tudo. Mas em relação à escola, é diferenciado. Em relação à escola, eles visam a gestão visa outras coisas. Ou seja, o que a gestão visa? A gestão visa prover as condições e os meios e todos os recursos necessários para o ótimo funcionamento escolar e do trabalho em sala de aula. Visa também promover o envolvimento das pessoas no trabalho por meio da participação e fazer a avaliação e o acompanhamento dessa participação. A gestão também ela visa garantir a realização da aprendizagem para todos os alunos, que é o objetivo principal, né, da gestão organizacional. O que vem a ser essa racionalização, quando a gente fala em racionalização? Racionalização é a escolha racional dos meios compatíveis com os fins visados. E a coordenação e o acompanhamento são ações e procedimentos destinados a reunir, articular e integrar as atitudes das pessoas que trabalham na escola. Para que ambos se efetivem em uma instituição, são postas em ação as funções de planejar, organizar, dirigir e avaliar, que isso que se designa gestão. Então, maneiras de ver a gestão educacional centrada na escola. Então, existem várias maneiras de ver essa gestão educacional centrada na escola. Nós vamos falar de duas dessas maneiras, né, dessa gestão centralizada na escola, que serão em duas perspectivas. A perspectiva neoliberal, que a escola é o centro, mas o Estado continua liberado de boa parte das suas responsabilidades, ou seja, ela funciona em razão do interesse público e dos serviços educacionais prestados, sem deixar de obrigar o Estado de suas obrigações. O Estado está sempre presente. Já a perspectiva sociocrítica, ela é autônoma e a participação do Estado, ele cumpre com as suas organizações. Todos trabalham na escola e todos também educam, então todos fazem parte dessa perspectiva. A escola entre o sistema de ensino e a sala de aula. A organização de ensino de um país pode ser considerada em três grandes instâncias: o sistema de ensino,
as escolas e a sala de aula. As escolas situam entre as políticas educacionais, as diretrizes curriculares e as formas organizativas do sistema e as ações pedagógico-didáticas na sala de aula. O sistema de ensino, o que vem a ser o sistema de ensino? São as diretrizes educacionais, as leis e normas. As escolas, como eu já falei anteriormente, situam os sistemas políticos educacionais. E as salas de aula são meios de transmissão, né, e reconhecimento desse ensino por parte dos alunos. Existe uma relação de influência total entre a sociedade, o sistema de ensino, a escola e o sujeito. Eles agem numa relação de influência uns com os outros. A sociedade, com suas relações de poder e decisões que afetam diretamente a estrutura social e econômica do país. Isso incide sobre o sistema de ensino, sobre sua organização, que acaba também influenciando a escola e os sujeitos que a acompanham, ou seja, os alunos e professores, em seus comportamentos e meios de transmissão. Decorre daí a necessidade de os futuros professores reconhecerem e compreenderem as relações entre o espaço escolar e o sistema de ensino social, porque os professores é que transmitem na realidade todo esse contexto entre sociedade, que começa desde o meio social, entre a sociedade, o sistema de ensino, a escola com sua organização, que é transferido para os sujeitos. E essa transferência, o sujeito, que são os alunos, recebem essa transferência através dos professores. Então, cabe aos professores reconhecerem e compreenderem as relações entre o espaço escolar e o sistema de ensino e o sistema social. Os professores também devem ter consciência das determinações sociais e políticas, das relações de poder implícitas nas decisões administrativas e pedagógicas do sistema e da maneira pela qual elas afetam as decisões, levadas a efeito na escola e nas salas de aulas. Os professores não podem recusar toda e qualquer decisão vinda de cima, só porque provém de uma autoridade superior. Porque acontece muitas vezes na escola, gente, o quê? Vem aquela decisão da Secretaria de Educação Municipal ou Estadual e muitos professores não querem seguir, porque dizem que não tem nada a ver com a sua realidade, que foge do contexto educacional, mas essa hierarquia é uma hierarquia relativa e o professor não deve deixar de obedecer. Ele tem que obedecer fazendo adaptações à realidade a qual ele ministra na sala de aula. Mas as aulas não podem ser transmitidas como o professor quer. Ele tem autonomia na sala de aula. Mas essa autonomia, ele tem que levar em conta as decisões superiores de como funciona o sistema também. Cabe à gestão. O que cabe à gestão? Transmitir à equipe de professores e a todos que participam da escola as decisões no âmbito do sistema educacional, ou sistema de ensino, também chamado. O que seriam essas decisões? As decisões que vêm do Ministério da Educação, das secretarias de educação, seja ela municipal ou estadual, e dos conselhos de classe. O diretor é que é o responsável por essa transmissão para toda a comunidade escolar. Também ele deve manter uma relação de autonomia entre escola e professores. O que é essa relação de autonomia? O diretor ele tem autonomia de adaptar as decisões à realidade da sua escola, mas sem desvirtuar o papel principal da decisão. O diretor também percebe que as escolas têm um papel de dependência, ele deve perceber que esse papel tem que o sistema entre a escola e as secretarias tem um papel de dependência com o sistema. Ou seja, uma dependência relativa, como eu havia falado anteriormente. Que é essa dependência relativa? Um depende do outro relativamente. Nem os professores podem fazer o que quer e nem o sistema funciona sozinho, só com as suas regras. Então, as regras são impostas para que funcione nacionalmente. Porque já pensou se um sistema de um estado tal resolvesse seguir uma lei de uma maneira e outro estado adaptasse para outra maneira?
não daria certo. Então, existem as leis regionais, municipais, estaduais e aquelas nacionais, que têm essa certa autonomia. Pode ser adaptada, mas não desvirtuada, sem perder o seu papel principal. Tópico 2. Os objetivos da escola e as práticas de organização da gestão. O objetivo primordial da escola é, portanto, o ensino e a aprendizagem dos alunos. Tarefa essa a cargo da atividade docente. E a organização e gestão escolar são os meios para atingir essas finalidades. Então, é necessária e melhor é aquela que oferece o trabalho do professor. Existe uma interdependência entre os objetivos e as funções da escola e a organização de gestão do trabalho. Devem também ser proporcionados melhores resultados de aprendizagem através de procedimentos didáticos pedagógicos. Então, o objetivo primordial da escola é o ensino. E essa aprendizagem quem transmite é o professor. Mas o professor precisa de condições para que essa transmissão seja feita. Então, a gestão é responsável por organizar esses meios. Quais são esses meios? O que são esses meios para que se faça atingir o processo principal de ensino? Esses meios são o quê? São as condições físicas da escola, material adequado para a escola, é a aparelhagem da escola, os meios didáticos para o professor trabalhar. O professor precisa de pincel, o professor precisa de um quadro, o professor precisa do data show, o professor precisa de material, o professor precisa de folhas de papel, assim como o professor também precisa de laboratórios e muitos mais meios para que seja atingido essa finalidade, que é o ensino. Funcionar bem para melhorar a aprendizagem. De acordo com Libânio, uma escola bem organizada e gerida é aquela que cria e assegura condições organizacionais, operacionais e pedagógico-didáticas que permitam o bom desempenho dos professores em sala de aula, de modo que todos os seus alunos sejam bem-sucedidos em suas aprendizagens. Características organizacionais que podem ser úteis para o bom funcionamento da escola. Então, professores preparados. Os professores devem ser preparados. O que vem a ser essa preparação? É o planejamento das suas aulas, a realização dos planos de aulas. Eles devem cativar os alunos. O que é cativar os alunos? Fazer com que o aluno goste da sua disciplina, goste da sala de aula, tenha prazer em vir para a escola, perceber aquele aluno que está com problema, mesmo em muitos alunos, utilizar metodologias adequadas de acordo com a sua disciplina e fazer a avaliação contínua, não só aquela avaliação mensal ou bimestral, como é feito em vários sistemas educacionais, mas a avaliação contínua, avaliando o aluno no seu todo, a presença do aluno, a participação do aluno, se o aluno está com dificuldades, para que o aluno se sinta à vontade para chegar ao professor e fazer perguntas, fazer questionamentos, perceber aquele aluno mais tímido. Letra B. A existência de um projeto político-pedagógico curricular. Esse projeto pedagógico curricular, também chamado de PPP, deve existir em todas as escolas. Para quê? Para que se tenha um plano de trabalho definido, que se obtenha um consenso entre a direção e professores, os objetivos, metas, sistemas de avaliação e regras em geral da escola. Tudo isso está presente nesse documento. É o documento base da escola, o documento de funcionamento da escola, o documento que vai visar as metas, os objetivos da escola. Toda e qualquer instituição escolar tem que ter o seu projeto pedagógico curricular. Letra C. Um bom clima de trabalho. Bom clima de trabalho significa que é uma harmonia do grupo, para que exista troca de ensinamentos, para que todos se relacionem bem. Não é obrigado todo mundo ser amigo, ter aquele amor, aquele amigo do peito, mas que tenha uma relação favorável para que se haja um bom desempenho organizacional e que se atinja a finalidade principal, que é o ensino e aprendizagem dos alunos. E é muito bom, né, gente, a gente trabalhar em um clima de trabalho agradável,
porque o trabalho da escola já é em si um trabalho cansativo, um trabalho árduo do dia a dia, que exige muito não só dos professores, mas de todos os profissionais e da comunidade envolvida nesse trabalho educacional. Então, tem que existir um clima favorável para que o trabalho possa fluir melhor. Estrutura organizacional. Que é essa estrutura organizacional? Como eu já havia falado anteriormente, são as normas, isso aí é o papel da gestão, são as normas, estruturas que vêm das secretarias, que devem ser repassadas para toda a comunidade escolar. O papel significativo da direção e da coordenação pedagógica. Ambos são importantíssimos para o bom desenvolvimento do ensino. A direção e a coordenação devem andar lado a lado, caminhar juntas e falar a mesma língua, para que todos os envolvidos possam compreender e entender o que se está se passando no sistema escolar. Então, a direção e a coordenação, eles devem analisar por um todo a escola, ver os seus problemas, as suas dificuldades, assim como a avaliação dos professores. A coordenação trabalha mais próximo do professor, não deixando de lado a direção, sem a direção poder trabalhar. A direção pode também, mas existe vários outros atributos da direção. A coordenação trabalha mais próximo do professor, dando apoio, disponibilizando material e tirando eventuais dúvidas e ajudando nos problemas corriqueiros da escola. Disponibilidade de condições físicas e materiais. Essa disponibilidade de condições físicas e materiais tem que ser provida pela gestão, como eu falei anteriormente no tópico anterior para vocês. A gestão é responsável por assegurar a estrutura física da escola, a sala de aula, com condições favoráveis ao ensino, uma sala de aula limpa, com higiene, né, das carteiras e dos materiais utilizados, além da estrutura física em si, um prédio que não tenha umidade, a claridade boa para que os alunos consigam visualizar bem o que o professor está escutando, né? Ventiladores, né, luz, energia elétrica, lâmpadas funcionando plenamente e os materiais de apoio que todo professor necessita, desde o pincel ao data show até a folha de papel ou outros materiais que ele precise e tenha disponível para melhorar a sua aula. Né? A estrutura curricular. O que seria essa estrutura curricular? São as modalidades de organização do currículo, com seus conteúdos bem selecionados, assim como os critérios adequados de distribuição dos alunos por sala, né, de acordo com o currículo. Disponibilidade da equipe para aceitar inovações. A equipe tem que estar sempre disposta a mudar sem perder a identidade, com reflexão e análise ao mesmo tempo. Por isso, deve existir sempre várias reuniões durante o período letivo, para que sejam discutidas essas mudanças e inovações que sejam trazidas não só pela direção e coordenação, como pelos professores também, que verifiquem ou saibam de algum projeto, ou tenham mesmo, ou criem projetos para que possam ser feitas mudanças na escola com finalidade de aprendizagem dos alunos. A organização das escolas, os meios em função dos objetivos. Né? Eu fiz aí esse gráfico que está presente também no nosso livro, para que vocês verifiquem como funciona a organização das escolas, o meio em função dos objetivos. O que a gente verifica aí? Para que possam ser definidos os objetivos educacionais, são desenvolvidas várias pesquisas. Essas pesquisas são o quê? Pesquisas com exigências falando sobre as exigências econômicas, políticas, sociais e culturais dos envolvidos no processo. No processo social e da comunidade, que se concretizam no currículo. Todas se concretizam aqui no currículo da escola. Formando o quê? Formando os conteúdos de ensino, que se unem para atingir os termos de qualidade cognitiva e de aprendizagem. Para que, através disso, se fortaleça esse núcleo. E existem também outro conjunto de meios, que são as atividades de quê? De planejamento, que aqui já são envolvidos o projeto pedagógico, os planos de ensino, né, que é o projeto pedagógico também PPP, e os planos de ensino.
aliados também à organização, gestão e às práticas de gestão, que objetivam em uma avaliação para ver se o sistema como um todo está bem organizado, e essa avaliação é através de quê? Através de testes que são aplicados nos alunos, para ver se tudo que foi planejado foi atingido e concretizado lá na avaliação, com a respectiva nota do aluno, observando se ele se saiu bem ou não e se foi atingida a finalidade maior, que é a aprendizagem. A realização bem-sucedida do trabalho escolar, sintetizada no trabalho docente, passa a assegurar o processo de ensino-aprendizagem. Depende da integração e articulação bem-sucedida entre os meios e objetivos. Todos os membros da equipe escolar devem participar da integração e da articulação entre os meios e objetivos, sendo que cabe à direção e à coordenação pedagógica responderem de forma mais direta pelas condições e meios de realização dos trabalhos em professores de sala de aula, sem deixar de lado todo o envolvimento da equipe. O que seria essa equipe? Todos os envolvidos, desde o zelador, o porteiro, a merendeira, a auxiliar de secretaria, a secretária, todos fazem parte do processo educacional e não devem ser deixados de lado. Eles são partes imprescindíveis da equipe, imprescindíveis e importantes da equipe escolar também. A escola, lugar de aprendizagem da profissão, comunidade democrática de aprendizagem. A escola é o local de trabalho docente e a organização escolar é o espaço de aprendizagem da profissão. Como que funciona isso? Através do que o professor põe em prática suas convicções, seus conhecimentos da realidade, suas competências pessoais e profissionais, trocando experiências com os colegas e aprendendo mais sobre o seu trabalho e aprendendo também com seus alunos, que através dessa troca de conhecimento venha cada dia enriquecer mais o papel social da escola. Comunidade de aprendizagem democrática. Segundo Pérez Gomes, 2000, toda aprendizagem relevante é um processo de diálogo com a realidade natural e social, o qual supõe participação, interação, debate, trocas de significados e representações, e envolve professores e alunos entre si. Isso é a comunidade democrática de aprendizagem. Os professores na organização e na gestão escolar. Competências do professor. O que cabe ao professor? O exercício profissional do professor, compreende ao menos 3 atribuições. Quais? Ao menos 3, porque compreende muito mais do que 3. Quais seriam essas 3? A docência, a atuação na organização e na gestão escolar, e a produção de conhecimento pedagógico. A docência, como já diz, é o próprio ato de ensinar. A atuação na organização e na gestão da escola é o professor saber participar, saber dos seus direitos e dos seus deveres e poder, assim, participar das decisões da gestão da escola. E a produção de conhecimento pedagógico já vem dizer que é o preparamento do professor, a sua preparação, os seus planos de aulas diárias, a sua aprendizagem, a sua rotina escolar, é o seu planejamento, né? E o professor ele necessita de um preparo profissional específico para ensinar seus conteúdos, dar acompanhamento individual aos alunos, avaliar, gerir a sala de aula, ensinar valores, atitudes e normas de convivência social e coletiva. É o que nós já sabemos, né, gente, no nosso mundo atual. O professor, ele agrega, hoje em dia, ele está agregando muito mais do que valores, muito mais do que apenas o simples ato de ensinar a sua disciplina, né? O professor, ele é um grande exemplo para os alunos. E também ele é um grande conversor de atitudes e ideias, né? Através do professor, o aluno se espelha através das suas ideias, da sua maneira de expor um determinado conteúdo. Aquilo ali tem uma reflexão enorme na cabeça dos alunos.
Então, o professor é um exemplo, além do que ele ensina o seu conteúdo e o interage através desse conteúdo com a realidade social ali dos alunos, fazendo com que o aluno possa ter um tipo de reflexão através daquele conteúdo e possa agregar um valor para a sua vida diária. Então, é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Então, alunos, vamos encerrando hoje a nossa primeira videoaula e até a nossa próxima videoaula.